Certamente você um dia já ouviu falar de um espírito ruim, de um ser amaldiçoado, um rapaz que foi excomungado, espraguejado pela mãe e virou lenda no Rio Parnaíba e ataca as moças virgens que tem nome de Maria. Pois é esse caso que eu vou contar para vocês hoje. É o famoso Cabeça de Cuia, é a lenda do Cabeça de Cuia. Os mais antigos, somente da região do Nordeste, que margeia o Rio Parnaíba em toda a sua extensão, afirma que é verdadeira a história do Cabeça de Cuia. E até hoje, moça virgem que tem o nome de Maria não banha no Rio Parnaíba sozinha. Se caso ela vai banhar, ela vai sempre acompanhada e está sempre alerta. Porque o Cabeça de Cuia, para ele se livrar da praga, que a mãe dele jogou, espraguejou ele tem que deitar com 7 moças chamadas Maria e todas 7 ser virgem. Então, dizem que ele já conseguiu deitar com 3. Ainda falta 4. E essa história deve ter mais de 500 anos. Isso quer dizer que ele nunca vai conseguir. Mas isso quer dizer também que as moças virgens, que chama Maria, tem que ter muito cuidado ao entrar nas águas do Rio Parnaíba. É esse caso que eu vou contar para vocês hoje. Falando em Rio Parnaíba, eu quero mandar um abraço para o Marcelo Santos, lá na cidade de Várzea Grande, no estado do Piauí. Ele manda caos para mim, ele esparrama lá os nossos caos, ele põe na rádio. Ele é um cara que é uma sustância, mesmo um esteio, lá na região de Várzea Grande, em todo o estado do Piauí, em todo o Brasil, que ele espalha os nossos casos para o Brasil inteiro. Marcelo Santos, aquele abraço, meu amigo. Pois bem, conta os mais antigos que uma viúva tinha um filho chamado Crispim. E esse menino era ignorante. Aqueles nordestinos arretados, ignorantes, mal educados, sem educação, porque ele não teve um pai para pegar um chicote e botar ele na linha, que naquele tempo botava menino na linha, era no chicote, né? No nosso tempo era o seguinte, tinha 2 tipos de educação. Os ricos educavam os meninos na escola e os pobres na peia. Mas o Crispim não teve a educação nem na escola e nem na peia. Por isso o Crispim ficou esse menino arredio, ignorante e muito ruim para a mãe dele. Ele já é um rapaz e eles numa pobreza desgramada lá na região. Me parece que a cidade certa que aconteceu foi a cidade de Parnaíba, que, né, margeia o rio Parnaíba, cidade chamada Parnaíba. Ou foi em Parnaíba ou alguma corrutela, algum municípiozinho ali que margeia o rio Parnaíba. Pois bem, esse menino foi crescendo, esse Crispim, cada vez mais rebelde, cada vez mais ignorante com a mãe dele. E eles naquela pobreza danada, você acredita que o desgramado do menino, o dia que a mãe dele não arrumava um trem para comer, ele brigava, xingava e ainda queria bater na mãe. Como se ela fosse culpada da pobreza, como se ela fosse culpada de ser viúva. Lá na região, a pobreza hoje tá bom, mas naquele tempo a pobreza muito grande, dificuldade muito grande. Então não era todo dia lá que tinha comida na panela, não. E o Crispim, sempre mal educado e sempre agredindo, sempre humilhando e às vezes até querendo bater na velhinha mãe dele. Um dia a velhinha amanheceu o dia e disse: ó, meu filho Crispim, não tem nada para comer.
Não tem nada. Até as mandiocas que nós estávamos comendo com sal, acabou. Então você vai ter que pegar uma varinha e um anzol e dar um jeito de pescar para nós poder almoçar. Porque não tem nada para nós comer. Ele resmungando, xingando, esturrando. Deixa eu dar uma atiçadinha no fogo aqui. E falando em comida, tô cozinhando ali uma costela de boi. Espero ela amolecer um pouco para eu poder adicionar a mandioca. Quando a costela estiver quase boa, nós põe a mandioca e cozinha assim levinho na pressão para nós almoçar hoje. Aqui em Brasília está um dia frio, um dia gostoso, bom de você comer uma mandioca com costela de boi. Pois é. Crispim resmungando, mas pegou a vara e arrancou os minhocas e foi para a beira do rio Parnaíba pescar. E bate anzol e xingando aquele nomão da pelada, é o que saía da boca dele toda hora. Essa diz desse rio, esse feto, essa diz. E xingando, e nada, e nada, e nada, e nada. Bateu o anzol a manhã todinha e voltou para trás com a varinha na cacunda, sem nada de peixe. A mãe dele, sabendo que ele não ia trazer peixe, provavelmente, e ela sem nada para cozinhar, sem nada. Ela olhou para cima, em cima de um fogãozinho, igual esse meu aqui, ó, num varalzinho, tinha umas canelas de cabrito, de bode. Eles pendurou lá o bode, né? Aí foi rapando as carnes, foi rapando os ossos, ficou só as canelas com os quartos assim, montados no varalzinho, igual aquele ali, ó. Ali já tava cheio de picumã, já seco. Ali não tinha carne nenhuma mais naqueles ossos. Os ossos compridos, que era um bode grande, tava lá. Os ossos, os 4 ossos, os 2 da mão e os 2 do pé, mais os 4 trelados lá pendurados, só para aquele nervãozinho lá, já cheio de picumã. É, velhinha, é a única coisa, é o único jeito. Pegou aqueles ossão compridos, não tinha nem uma ferramenta boa para cortar eles no meio para tirar o tutano. Ela deu um jeito lá com o olho do machado, quebrou eles no meio mais ou menos, passou uma água quente, jogou numa panela assim, ribou o fogo, jogou os temperos, foi lá no quintal, catou uma cebolinha, um trem, um temperozinho, um coentro, um trem, jogou nesse trem lá e a água fervendo. A água não engrossava o carro porque os ossos do bode já tinham secado, não tinha quase que tutano nenhum, não tinha gordura nenhuma, né? Aquele tutano que estava dentro era meio mal cheiroso, mas não tinha outra saída. Ela botou aquele trem lá para ferver, arrumou um pouquinho de farinha, jogou dentro e fez aquela sopa rala mesmo, que não dava nem para comer, tinha que beber. A sopa rala. Crispim chegou com a vara de anzol na cacunda. Ó, mãe, eu não peguei nada. O que a senhora fez para nós comer aí? Ela, ó, meu filho, não tinha. Ah, não acredito que a senhora fez esses ossos, velho, que tá com um ano, que tá pendurado aí na picumã, na fumaça para nós comer, mãe. A senhora é uma diz. A senhora é uma fera. E xingou a mãe dele. Como é que a senhora... Meu filho, como é que eu vou fazer? Meu filho não tem condição, não dou conta de trabalhar, eu já tô velha. As mandiocas acabou, os trem acabou. Se eu sair no vizinho para procurar um trem emprestado, eles também não tem, meu filho. A única esperança era você trazer o peixe. Como você não trouxe o peixe, meu filho, vamos ter fé, vamos rezar, vamos comer essa sopa mesmo, rala assim mesmo. De tarde você volta pro rio para ver se você pega o peixe, meu filho. Pelo amor de Deus, para de abusar, de xingar da sua mãe, que a única pessoa que ama você de verdade é sua mãe, Crispim. E ele xingando, esturrando, foi lá na panela, pegou a panela, aquela sopa rala, pegou a panela pelas duas alças assim, tchá! Jogou aquela panela lá fora com a sopa e sobrou um pedaço de osso grande assim, ó, da canela do bode, com aquela nola aqui, ó. Ele pegou esse osso e veio,
Ah, sua véia desgramada, nem pra dar a comer pra um filho só não presta, só tem que morrer. Pá! Aquele osso bateu na cabeça da véia, a véia caiu e bateu a cabeça numa pedra e morreu. Quando a véia tava morrendo, ela disse, pois é, Crispim, praga de mãe, praga de madrinha e praga de padre, ela acontece, eu vou te jogar uma praga. Tanto que eu te amei, o tanto que eu te amo, o tanto que eu te quero bem, e você matar a sua própria mãe. Olha, é o seguinte, sua cabeça vai ficar igual uma cabaça, igual uma cuia. Você vai ficar tão feio, mas tão feio, que você vai ser conhecido como cabeça de cuia, cabeça de cabaça. E outra coisa, você vai ficar tão feio, mas tão feio, e o dia que você morrer, você vai virar um espírito ruim correndo aí, vivendo no Rio Parnaíba, para baixo, para cima. Enquanto você não deitar com 7 moças virgens e as 7 chamar Maria, o seu espírito não vai ter salvação e você vai viver com a cabeça de cuia, com a cabeça de cabaça. Ela falou isso e morreu. Aí Crispim tá ruim, pensa num rapaz ruim, empurrou a véia com o pé pra lá, que diabo de cabeça de cuio, o que, velho? Você tem que morrer mesmo? Botou um filho no mundo e não dá conta de dar de comer? Ele falou isso e saiu resmungando e foi pra dentro. E tinha um caco de espelho, velho, na parede, assim, lá na casinha velha deles. Quando ele entrou, assim que ele relampeou no espelho, ele assustou e olhou. A cabeça dele foi transformando numa cabaça. Virou aquela cabeça desse tamanho assim, ó, maior do que esse tacho que tá aí atrás, ou aquela cabeçona de cabaça. E sabe aquelas cabaças que a gente brincava quando era menino de fazer assombração? Você fazia na cabaça o zóio, o nariz, a boca, e furava um buraco, põe uma vela dentro. Pois é, a cabeça dele ficou daquele jeitinho e desse tamanho. Ele olhou no espelho, mas então eu virei mesmo cabeça de cuia, a praga da desgramada da minha mãe pegou. E então, quando eu morrer, eu vou ter que deitar com 7 moços e tem que ser tudo Maria e tudo virgem. Eu tô perdido. É melhor eu morrer logo. Saiu correndo, virado no 70 e contrariado e tibum, dentro do rio. A fumaça tá fazendo coçar meu nariz. E pulou dentro do rio Parnaíba e morreu, se afogou e ninguém mais viu ele e começou-se a lenda do cabeça de cuia. Diz que a primeira Maria que ele pegou foi na cidade, na capital, nas proximidades da capital de Santa Terezinha. Chamava Maria de Jesus, uma menina de 14 para 15 anos, estava banhando na beirada do rio Parnaíba, a mãe dela lavando uma roupa, nas pedras batendo, e a mocinha banhando assim, logo perto da mãe. De repente a mãe levantou a cabeça e viu quando brotou da água pra cima assim, aquela cabeça de cuia, aquela cabeçona assim, ó, igualinho uma cabaça, né? Aquela boca da cabaça, os olhos, tudinho uma cuia, uma cabaça, levantou aquela cabaça e veio só a cabaça por cima da água, assim, no rumo da menina, catou a menina pro braço, afundou com a menina dentro d'água e mergulharam. Quando a mãe viu, ele só viu que a cabeça dele de cuia, a menina já saiu da outra margem do rio Parnaíba. E não tinha como ela fazer nada, porque ela não podia nadar para atravessar o rio. Até que ela chamou socorro, que ela voltou lá em cima, que contou a história, que chamou um canoeiro, que eles vieram atravessar o rio. A menina estava na praia lá desmaiada, né? Ele tinha violentado ela. E ela estava lá ensanguentada, violentada e desmaiada. Aí eles cuidaram dela, trouxe ela para dentro, né? Mas a menina ficou meio que demente, meia sem, como diz nós, não pegava as rádios, tudo mais, de tanto medo que ela passou. Isso foi a primeira Maria. Aí depois que passou muitos anos, muitos e muitos anos, tinha uma outra Maria. Essa cidade, parece, se eu não me falha a memória, é Floriano o nome da cidade, Floriano, que o rio Parnaíba também passa nessa cidade de Floriano. Tinha uma moça lavando roupa também no rio, chamada Maria,
Essa estava sozinha no rio, lavando roupa, na beirada do rio, aqui abaixada, né? De saia, né? Aquela Suzinha lá, despercebida, com as pernas abertas, né? Com a sainha, as pernas abertas pro rumo do rio, esfregando as roupas aqui, esfrega acolá, lavando as roupas, cantando lá, né? E distraída. Quando ela levantou a cabeça, vem a cabaça serenando bem no rumo do meio das pernas dela. A cabaça veio e já levou as mãos nas duas perninhas dela, afundou para dentro d'água e fez a mesma coisa. Atravessou para outra margem do rio e lá ele fez o que quis com ela, né? Violentou ela e ela demorando chegar. A mãe desceu lá com o pai e viu o escorregador dela na beira d'água, viu que as roupas já tinham rodado, tinham as roupas enganchadas no capim para baixo assim. Lá foi o cabeça de cuia que pegou. Aí eles atravessaram o rio, arrumaram uma canoa, atravessaram, chegou lá, ela estava lá da mesma forma, desmaiada, ensanguentada, e o cabeça de cuia tinha violentado ela, né? Tinha aproveitado dela, tirado a virgindade dela, estava lá ensanguentada e desmaiada. Trouxeram ela, cuidaram dela e ela ficou também como a outra, meia demente. Viveu muitos anos, mas meia demente com susto, com medo que ela passou. E dizem que numa cidade também que beira o rio Parnaíba, chamada Luzilândia. Luzilândia. Nessa cidade de Luzilândia tinha uma mocinha pescando, mais a mãe dela, numa canoa, no dito rio Parnaíba, debaixo de uma árvore lá, as duas entestidas lá, né? A mãe pescando virado para cá e a filha pescando virado para cá. Aí o cabeça de cuia veio de lá para cá, quando a mãe escutou o barulho da filha caindo na água que ela virou, ela só conseguiu ver o cabeça de cuia afundando, abraçado com a menina, afundou. Quando ela viu, a cabeça de cuia brotou numa ilha lá na frente e aconteceu a mesma coisa que aconteceu com as outras duas. Aí, como tem que ter 7 Maria, já foram 3. E falta 4 Maria, 4 moça virgem, chamada Maria, o cabeça de cuia pegar dentro do rio Parnaíba para que possa quebrar a maldição, a praga que a mãe dele jogou nele. Tanto é que você pode perguntar às pessoas mais velhas da região, que todas essas cidades, parece que tem uma cidade também chama Balsas, nessa região que margeia o rio Parnaíba, né? Que o rio Parnaíba passa em vários estados, todos os mais antigos que margeia o rio Parnaíba sabe desse caso. E até hoje existe a tradição e o medo. Às vezes o pessoal fala, não, os mais velhos inventou essa história, que é para as mocinhas não ir banhar no rio pelada, porque senão os rapazinhos iam olhar, ou às vezes perigo de outros bichos, de outras coisas. Aí inventava essas mentiras, mas não. Os mais antigos conta que é verdadeira, é verídica o caos, a história do Crispim que se tornou no cabeça de cuia. Então até hoje nessa cidade aí, você pode ir nessas que eu falei, outras que margeia lá o rio Parnaíba, que até as crianças, as mocinhas que chama Maria, não banha no rio Parnaíba sozinha. E se for banhar, já fica com medo, os pais, ó, cuidado, sempre tem alguém ali por perto. E até hoje, de vez em quando, alguém vê o cabeça de cuia. Ela aparece aquela cabeça igual a cabeça de cuia, depois afunda de novo. Aí aquelas pessoas que não acreditam nas coisas, que gostam de botar os outros como mentirosos, não, isso é uma bola velha que vinha rodando aí no rio abaixo. Outros, não, isso é um toco que veio rodando no rio. Nada, é isso. É uma folha, é um pedaço de uma garrafa, um trem. Mas até hoje, de quando em quando,
alguém vê o cabeça de cuia, ele só bota a cabeça para fora, vê o cabeça de cuia no Rio Parnaíba, principalmente as mocinhas chamadas Maria. Pode ir até hoje, como os mais velhos lá diz. Uma mocinha chamada, que tem o nome de Maria e que for virgem, fica lá de bestagem, de bobeira, na beira do Rio Parnaíba, seja em qualquer ponto do rio, olhando para o centro do rio, por ver se você não vai ver uma cabeça, tipo uma cuia, uma cabeça de cabaça brotar. E se é que ele não vem no seu rumo e te pega. Isso é uma história verdadeira que aconteceu há muitos anos atrás e eu trouxe aqui hoje no nosso canal Pedrão Bocó Causos Caipira para contar para vocês. E eu já vou pedir para você se inscrever no nosso canal, nessa bolinha. Tem dia que ela tá aqui, tem dia que ela tá de cá. Mas você apertou na bolinha, ou seja, se inscreve no nosso canal. Deixa eu só dar uma tiçadinha no fogo aqui para nós finalizar o caso. Porque senão a minha costela de boi não cozinha. E eu gosto de terminar o caso com fogo alto, né? Bonito. Aqui embaixo sempre também fica o número do meu WhatsApp. E esse número do meu WhatsApp também é a minha chave Pix. Às vezes você quer colaborar com o nosso canal, você quer mandar um agrado aí, uns cobrinhos, qualquer quantidade que for, né? Eu ganhei, arrecadei, já quero agradecer todo mundo aí, ó. Eu comprei esse telefone novo que eu tô filmando aqui, eu arrecadei 700 e alguma coisa, o resto um amigo financiou, tô com um telefone novo, por isso que a imagem tá melhor aí, ó. Mas ainda faltam umas prestaçãozinhas, falta 6 de 100 e pouco. Se você quiser ajudar o nosso canal, fique à vontade. Qualquer quantidade é sempre bem-vindo. Não que eu esteja aqui passando necessidade igual o Crispim mais a mãe dele, não que eu esteja aí passando, não. Graças a Deus, aqui em casa, eu moro num bairro pobre de Brasília, mas o básico a gente tem para viver, mas só o básico. Se a gente quiser um trem diferente, a gente não tem, mas o básico, graças a Deus, nós tem. Então, qualquer tipo de ajuda que você quiser mandar para o nosso canal é bem-vindo. Tem gente que fala, Pedrão, eu quero mandar um presente para você, quero mandar um cordãozinho, quero mandar um anel que você gosta. Só você entrar em contato no meu WhatsApp aqui, ó. Eu mando meu endereço com meu CEP. Teve um homem lá de Jaraguá, falou, Pedrão, você tá com pouca camisa, você conta os casos com a mesma camisa, eu vou mandar 3 camisas para você. Aí eu até mandei o endereço, estou esperando ele mandar. O Joaquim José, nome do meu avô, lá de Jaraguá, Goiás. Jaraguá, Goiás, lá fabrica roupa, mas é muito mesmo. Lá fabrica tanta roupa que aquela música do Zé Rico, Duas Camisas, foi inventada por causa da cidade de Jaraguá, lá em Goiás. Se você quiser inserir a sua propaganda também aqui no nosso canal, você faz um videozinho aí do seu produto, da sua empresa, aí de entre 8 e 10 segundos e manda para mim, eu insiro ele no nosso caso. Você pode ver que nesse caso aí que eu contei, várias propagandas apareceram. Essas que apareceram nesse vídeo foi inserida na plataforma, no próprio canal. Mas eu também posso fazer da mesma forma se você mandar para mim um videozinho bem feitinho aí de 10 segundos, com link para clicar e cair no seu site, né? No Saiba Mais da sua empresa. Pessoal do marketing aí da sua empresa, da área de propaganda da sua empresa, do seu produto, vai saber muito bem como fazer. Você pode inserir na plataforma ou você pode mandar um videozinho para mim que eu insiro. Só que quando o vídeo, sendo eu que insiro o vídeo, não pode pular, vai ser obrigado a assistir. Se você quiser também que eu fale do meu jeito, do seu produto, da sua empresa, só entrar em contato comigo aqui que nós, por exemplo, ele vai custar muito pouco. Na verdade, eu não cobro. Não, vou botar um preço, cobrar tanto. Não, eu vou tentar te ajudar e você também me ajuda. Eu falo da sua empresa, eu falo do seu produto, e você manda um agradinho, uma ajudinha que você puder, né? Igual eu falei num caso aqui de uma fábrica de botina, o cara me mandou 2 pares de botina, fiquei dos mais satisfeitos, já tá bom demais. Então termina aqui mais um Caos Caipira do nosso canal Pedrão Bocó Causos Caipira, né? O caos da lenda do cabeça de cuia do Rio Parnaíba. Se você gostou, eu quero pedir um favorzinho para você. Pra você mandar para 5 amigos. Você vai lá, hypa, né? O nosso caso. Você pode se inscrever se você não for inscrito, dá um joinha. E eu quero que você manda para 5 amigos no WhatsApp,
O WhatsApp você pode mandar para 5 pessoas de uma vez. Aí eu quero pedir esse favor para você ajudar, se você gostou do caos. Se você ficou até aqui, acredito eu que você tenha gostado. E eu estou dos mais satisfeitos se eu conseguir interter você, do PSP do caso até aqui hoje, do caos do Cabeça de Cuia. Aí você vai lá no YouTube, bota compartilhar e manda para 5 pessoas. 5 pessoas que tem o pé na roça, 5 pessoas, seu padrinho, seu tio, aquela pessoa que tem o pé na roça sim, e que um dia teve a oportunidade de verdadeiramente ouvir uma história de um tio, de um avô, de um padrinho assim, ó, no pé do fogo. E só para nós fechar, eu quero te recomendar o programa Giro Sertanejo na Rádio Araruna, que fica em Santa Catarina, cidade de Palhoça. Todo dia, das 16 às 18 horas, tem um programa Giro Sertanejo com meu amigo Reinaldo, que é um programa sertanejo bacana que só toca moda boa. Um grande abraço, que Deus os abençoe. Termina aqui mais um Caos Caipira do nosso canal Pedrão Bocó, Causos Caipira. Não se esqueça, se inscreva aí no nosso canal. Obrigado.